Tive esse carro, só que eu arrumei uma pra minha cabeça, Por quê? porque na época eu namorava, comecei a namorar com a minha esposa, Luciana. E ela morava ainda lá, só que eu já tinha saído de lá, da Zona Leste, lá de São Miguel. Então, como eu já tinha saído de lá, a gente namorava, eu ia todos os dias ver ela, né? Terminava o treino à noite, Eclipse escola. Verde. Qual que era o verde? Mano, Era o verde. Era o verde, era aquele verde. Era um verde Escuro? escuro, mano. Era top. E naquela época você não podia usar, não era liberado, não tinha permissão ainda de usar isso filme. Então, todo mundo te via. Você dentro do carro, você passava com o carro, eu arrumei pra minha cabeça. Eu saía da Penha, onde eu morava, e ia pra casa dela, sem sacanagem. Eu era parado pela polícia 3 vezes. Que isso? Caralho. 3 vezes, pô, eu era parado pela polícia. Se eu não era parado, os caras me seguiam. Quando eu parava em frente da casa dela, os caras mão pra cabeça, sai, documento, da onde você é, de quem é o carro. De quem é o carro? De quem é o carro. Aí eu, não sei o quê. Isso foi muito constrangedor pra mim. Isso fez com que eu vendesse o carro 3 meses. Nossa, mano. 3 meses eu vendi o carro porque eu não tinha sossego. Saía da onde eu morava, ia pra quebrada onde eu morava, que a Luciana ainda morava lá, eu era parado 3 vezes. Aí eu vendi o carro, e quando eu vendi o carro, eu dei entrada na casa da minha mãe. Que bom você ter falado isso, Zé, porque tem muita gente que acha que isso não existe. E você era jogador de futebol, hein? Eu era jogador de futebol e eu tava começando, né? Então quando a polícia naquela época me parava e fazia os questionamentos, eu tava começando a minha carreira, não era conhecido, não sabia o que eu era, e isso pra mim era muito constrangedor, né? Não, isso é racismo, né, mano? Você não poder ter um carro bom, ou um carro que você sonha, você não poder ter ele porque você é preto, e eles, quando me paravam, achavam que eu tava com o carro porque o carro foi roubado. E muitas pessoas perguntam pra mim: poxa, Zé, você morou 14 anos fora do Brasil, 12 na Alemanha, 1 ano na Espanha, 1 ano no Catar. Você já sofreu racismo lá fora? Lá fora não sofri racismo nenhum. Nem discriminação, nem preconceito por ser estrangeiro, né? Uhum. Por ter jogado em 3 clubes na Alemanha, mas vivi isso dentro do meu país. Eu vivi isso, e isso pra mim foi muito triste. Caralho, imagina ter que vender um carro Um por causa carro disso, cara. Carro do seu sonho. Por causa do meu sonho. Caralho, que triste. Isso é muito triste. É triste, é triste. O mais triste ainda é que passaram-se 20 anos e a gente ainda E tá igual. continua com as mesmas coisas, né? Eu costumo dizer que o racismo é um câncer que vai ser difícil, hein? Achar a cura. Vai ser difícil achar a cura. Porque por mais que eu levanto a bandeira, eu sou ativo contra, né, o preconceito. Se levanta uma outra pessoa, de repente, conhecida nos Estados Unidos, outro na Europa, defendendo, né, sendo contra o racismo, mas se não matar o câncer, ele vai continuar inserido dentro das pessoas, e a gente vai só passando épocas, consegue passar um paninho aqui, mas ele vai continuar. Eu acho que o remédio para matar esse câncer aí do racismo, eu acho que vai ser difícil encontrar. Enquanto não encontra, a gente vai ter que viver Mas você com acha ele. que com o tempo isso melhorou ou não? Desde a época do seu Eclipse até hoje, você acha que o preconceito e o racismo ele aumentou? Eu acho que melhorou com o Zé Roberto por ele ser o Zé Roberto. Ele melhorou eu acho que melhorou um pouco na questão de mais pessoas se manifestarem e se posicionar contra, né?
E eu acho que isso acabou despertando um pouco a questão de as autoridades tentar punir ou tentar minimizar. Eu acho que mais nessa questão. Agora, fora isso, acho que continua a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Triste. Mesma coisa.